Ele, quando você abre, ele tem um cheiro de chocolate, sabe? Então, assim, eu tô precisando de alguma coisa assim, sabe? Pra substituir o e aí é muito bom. Tá gravando? Já! Mas ele é safado, né? Ele é safado, né? Ele deixa a gente falando, conversando. Então eu vou servir, porque é o seguinte. Por favor, vamos começar então. A gente já começando. Chá da Saúde com o Chacoalhe. Estamos aqui na pousada da Ali e essa transmissão está sendo feita aí pelos nossos canais. O Adriano, muito querido, vai colocar para vocês aí na tela. Para que vocês já cliquem e já passem a seguir a gente. E é com muita alegria que a gente está aqui para trazer esse chá e esse chacoalhe, para falar de presença, para falar de ano novo. Então já vamos brindar esse ano novo? Vamos brindar a um lindo e maravilhoso ano que começa agora, neste momento. E é isso, né? É isso. É o momento. É o momento. Saúde. Então nós vamos falar sobre presença. E nós vamos falar sobre esse ano novo, porque a gente começa o ano planejando, né? A gente começa o ano planejando e, na verdade, a gente poderia planejar o nosso ano novo agora, né? Porque a cada instante já é um ano novo, já é um momento novo, né? Estar nesse momento presente, né, Ali? É bem legal porque a gente tem dentro da nossa filosofia, a gente tem o NID, né? A gente tem todos os dias a gente faz uma prática que é do Gongyo, que é a recitação de 2 poemas do Sutra do Lótus, né? Do último ensinamento do Buda de 3.000 anos. E a primeira frase é Nidi Sesson. Nidi é neste momento. Neste momento o Buda se levanta, né? Então a frase toda. E aí é muito louco, por quê? Porque é neste momento. A gente está falando nesse momento exatamente por conta, né, de que sempre acaba um ciclo vindo, outro ciclo, e a gente acaba tendo essa oportunidade de rever, de dialogar, você vê, né, vamos fazer uma coisa que a gente possa falar desse momento. O que acontece eu compreendi e compreendo com a minha vida e coloco e busco colocar na minha vida esse princípio, Nidi, neste momento. O que acontece? Esse é o único momento que existe. O que já foi não existe mais e o que virá ainda não existe. Mas o que eu estou vivendo hoje, eu construí lá atrás, para se tornar hoje. E o que eu estou fazendo agora, exatamente neste momento que nós estamos fazendo agora, constrói o nosso futuro. Então a gente tem que ter a certeza de que o que a gente pensa, do que a gente fala, do que a gente faz neste momento é que vai trazer pra gente o nosso amanhã. Então, se a gente está olhando e tem alguma coisa que a gente não gosta hoje, é porque a gente no Nidi, no nosso momento, neste momento, estava pensando exatamente isso que a gente está vivendo e que criou, e a gente não percebe. Então, o presente, né, que é um presente, estar neste momento aqui falando disso é o que está criando para nós o nosso momento, o nosso futuro e o nosso presente. Então, é muito maluco isso. Por quê? Porque a gente tem a oportunidade de estar vivo neste momento. Mas muitas vezes a gente não está. A gente está em qualquer outro lugar, menos com a gente. E aí eu vou falar aquela frase que a gente já falou um pouco antes. Gente, esse daqui é um programa para que a gente assista toda hora. A gente foi combinar o que a gente ia falar. E aí a gente falou, vamos falar isso? Ela falou, nossa, esse programa a gente vai ter que assistir o ano inteiro. Porque nós estamos falando aqui sobre presença e tudo aquilo que a gente acredita, mas existe uma prática interior. Eu falei pra você, e uma prática muito de observação de como nós estamos, que eu acho que é isso que o yoga também traz um pouco, sabe? Você trouxe dessa filosofia e tem um livro, né, o Bhagavad Gita, do yoga, e a primeira frase dele diz assim, que o yoga ele serve para parar as flutuações mentais. E muitas vezes nós não estamos nesse momento presente porque a nossa mente está em tantos lugares e não está em lugar nenhum.
E aí a observação desse lugar, dessa presença, é o que vai realmente fazer a gente projetar esse futuro com muita tranquilidade, porque não tem problema nenhum a gente planejar. A grande questão é a gente ficar lá, porque a gente planeja um lugar pra gente chegar, mas a gente tem que saber que a gente precisa fazer algo nesse momento presente para que aquilo aconteça. Perfeito. E aí, essa observação, eu acho que ela vai de um cuidado, sabe, Ali, que é uma das coisas que eu vejo na minha vida, assim, que é olhar essa trindade de corpo, mente e espírito. Então, eu percebi esses dias o quanto eu tava tomando de café. Nós estávamos falando isso agora há pouco do café. Então, eu observei que algo estava estranho, porque se eu faço prática de yoga, se eu procuro estar realmente conectada nesse momento presente, por que meu corpo está sentindo ansiedade? Então você sabe quando o seu corpo tá sentindo algo? Então assim, eu acho que essa proposta pro agora, pra esse ano que vem, né? É esse lugar de você se conhecer e falar, eu tô bem, eu tô com raiva, eu tô estressada. Logo também no começo que a gente tava aqui esperando você chegar, também tava conversando com o Adriano sobre o período da mulher, né? O período menstrual da mulher, que a gente precisa saber que existe um cuidado especial para aquilo, porque aquilo que você faz naquele momento vai refletir no seu próximo ciclo. Então tá tudo conectado e você só consegue saber isso se você se observa. Então, eu me observei, tô ansiosa. O que tá me deixando ansiosa? É trabalho? É quantidade de trabalho ou é algo que eu tô comendo ou que eu tô bebendo? E aí eu percebi que era realmente o café e aí eu tirei. Então eu estou na observação de que eu quero viver no momento presente, sabe? Sair um pouco dessa correria, porque a gente tem muitas atividades, né? Trabalhamos com muitas coisas e se a gente não aproveita isso, a gente faz as coisas no automático só pra terminar logo, né? Exatamente. Então, assim, a coerência, né? A nossa coerência com a gente. Então, aqui a gente está compartilhando com vocês a nossa vida, a nossa história, o que a gente vem buscando. E a gente precisa ser coerente, né? Não quer dizer que por mais que a gente esteja vivendo e a gente esteja entendendo um monte de coisa, que a gente já transformou nossa vida com um monte de coisa, a gente já esteja totalmente resolvida, sabe tudo e, né? Não. Nossa, já... Tô iluminada, né? Eu sou iluminada, né? Eu tenho estado de iluminação, sim, né? Mas é muito interessante porque nem todos as 24 horas, né, do dia a gente tá no equilíbrio total. Então o que acontece? Né, partindo bastante, né, sempre para nossa filosofia, o que acontece? A gente tem 10 estados de vida e a gente oscila entre os 10 quando a gente compreende essa filosofia, que é bem legal essa coisa dos 10 estados. Por quê? Porque a gente sempre acha que tem um inferno e um céu, alguma coisa assim, né? Porque a nossa sociedade ainda está muito baseada nessa filosofia, né? De extremos. Mas quando a gente percebe como a gente oscila, que aí você falou da oscilação, e que a gente percebe dentro da filosofia budista que tem os 10 estados de vida, fica tão fácil, porque eu tenho uma iluminação e uma escuridão. Aí eu tenho fome, aí eu tenho animalidade, aí eu tenho ira, aí eu tenho tranquilidade, aí eu tenho humanidade, eu tenho erudição, absorção, bodhisattva, que aí é um termo que não tem uma tradução como a gente falou até agora, e o Buda, que é iluminado. O bodhisattva é aquele que já compreendeu tudo. Então você tem esses estados de vida, e aí você imagina, você tá com fome. Fome não é só fome de comida, fome de poder, fome de status, fome de dinheiro, fome de... né? Então, às vezes, quando a gente está nessa ansiedade, é muito um estado de fome. Se você está ansioso, você está com fome, você já fica, né? Ai, vou comer, quero... eu tenho que... não dá, né? Então, assim, você tem estados de vida. E o que a gente come, o que a gente pensa, o que a gente fala, vai fazer com que a gente tenha um equilíbrio no nosso corpo. E aí vem da Ayurveda. É um pouco da Ayurveda que eu estudei um pouco, né? Eu tenho a Vida Veda, né? Que eu adoro, né? Eu fiz lá alguns cursos e tal, na época da pandemia, eu queria muito, né? Aquela coisa. Eu tenho algumas coisas que realmente eu falo que a gente tem que ter um equilíbrio, né? Tem algumas coisas que eu não vou conseguir nessa existência, assim, eu não posso falar que nunca,
né? Mas eu fui aprendendo que assim, tem coisas que são maravilhosas, mas eu tenho coisas que eu não consigo ainda trazer para minha vida. Mas o que eu já consigo trazer para minha vida é muito legal. E aí eu comecei a falar dele nesse sentido de, cara, se você coloca um alimento que não tem qualidade, que ele não vai te equilibrar, ele vai fazer com que a sua máquina funcione mal. Exato. Né? Então é muito louco, mas assim, e aí você começa a ir vendo que se os seus pensamentos também, eles não são legais, se aquilo que você age também não é legal, como é que você vai estar bem? Posso complementar um Por pouquinho? favor. Eu queria muito, né, trazer para as pessoas de casa, para quem não conhece a Ayurveda é uma medicina que vem muito da linhagem do yoga, né, muito da linhagem da Índia mesmo, né, e aí eles dividem a gente em doshas, para que a gente possa saber qual é o elemento que predomina mais do nosso corpo. E tem um livro muito legal sobre essa questão da Ayurveda, que ela coloca exatamente isso sobre a mente. Por quê? Porque às vezes é isso, a mente da gente tá tão acelerada, a gente tá tão preso na matéria que a gente não consegue transcender. Existem algumas outras pessoas também que eu gosto de estudar, que eu já falei pra você, John Dispenza, Bashar, e eles falam muito sobre esse lugar da gente sair dessa mente física e acessar essa mente superior. Só que também isso tudo depende dessa capa que a gente tá. Então, se você fica colocando só lixo pra dentro de você, e aí o lixo vai da comida, o lixo vai também do ambiente que você está, das pessoas que você convive, então a sua mente fica daquilo que você ouve, daquela internet que você absorve, é mais complicado ainda. Exato. Porque o que você está assistindo de filme, o que você está assistindo de internet, porque isso tudo é um lixo. Exato. Né? A fake news, ela não está momentânea, ela está desde que inventaram a humanidade. É muita informação, muita coisa, que é um lixo. E aí o que você está consumindo de informação? Né? Então, assim, é tudo. Então, assim, eu tô feliz da gente estar aqui conversando também sobre isso, porque a gente quer voltar para o momento presente. Como é que eu tô presente e dando um presente para mim de cuidar de mim, né? E, ao mesmo tempo, assim, equilibrar. Porque, assim, é tudo caminho do meio. Eu não preciso não fazer nada, mas eu também não preciso fazer tudo. Então, tudo bem, eu tomo chá, eu não preciso não tomar café. Mas eu não preciso me entorpecer de café. Tomar 800 ml de café. E aí é muito louco isso, né? Porque exatamente, às vezes a gente acha que assim, quem faz dieta, quem faz, né, que não, agora eu só vou fazer isso. Cara, aí chega uma hora que fica tão chato. Porque você vira ao contrário da sua vida e aí você... Cadê? Onde é que tá você? E aí vem a questão de uma coisa que eu queria falar desse tema, que é o propósito. Ai, nossa. Qual é o teu propósito nessa existência? Exato. Porque você levanta, por quê? Porque você tem que trabalhar, você tem que ir pra escola, você tem que... porque o despertador tocou e aí você tem que fazer coisas. Por que você levanta? Qual é o que te move? Aí eu falo, né? Você não teve, aliás, você perdeu, mas você viu aí ou não ainda, não sei, mas enfim, a nossa última gravação do propósito. Eu vi, porque o nosso produtor ele tá traduzindo, porque foi um chá da saúde, chacoalha internacional, eu não pude estar aqui, mas eu vou assistir com certeza. Eu não tenho a dúvida sobre isso, assim, a gente... Mas vai sair no ar, vocês já devem ter assistido aí, porque nós vamos colocar primeiro esse programa no ar para depois ir esse daqui. Então vai vir ele foi pra semana do Natal. Entendeu? Mas é um propósito. É isso. É um propósito. Qual é o seu propósito? O que te move? Então aí agora a gente traz o programa da semana passada, então se você não viu, vai ver, tá? Isso aí. E aí o que acontece por que a gente levanta? Primeiro, que bom, a gente agradece porque tá vivo. Tem gente que esquece disso. Se a gente já começou o dia e a gente respirou e viu, e olhou e... Tá, então tô vivo. Primeira coisa, agradece.
Porque tem gente que já não levantou hoje, né? Verdade. E aí a gente esquece de conversar com a morte. Tem uma figura dentro desses processos na Índia e tal, que ele sempre fala isso, né? Tem um amigo que ele sempre falava, que era o mestre dele, ele fala, conversa com a morte, todo dia. Porque, cara, se você lembra que você vai morrer e a gente não tem prazo, aliás, todo mundo tem prazo de validade. Exato. Só que a gente não sabe qual é, né? Então, a gente perde tempo de estar no momento presente porque a gente esquece disso. Então, se a gente não esquecer, se a gente se lembrar que esse momento é o bem mais precioso que a gente tem, e na hora que a gente levanta, a gente respirar e olhar e falar, cara, eu tenho um grande propósito na minha vida, que pra mim, quando eu despertei, nossa, tudo ficou mais fácil. E tudo fica mais fácil porque eu sempre tenho que olhar pra ele. Porque quando eu me perco de mim, e aí é que eu falei que a gente ia ter que ver várias vezes, porque é difícil você estar no momento presente. Por mais que você estude todos os processos, que você medite, que você está no momento, porque a sociedade ela faz com que você não esteja no momento presente. Exatamente. O sistema capitalista que a gente vive, os sistemas todos que a gente vive, ela para você não estar no momento presente, porque aí você se entorpece. Você fecha os olhos para você não está vendo mais, você vê o que o outro quer que você veja, você faz o que o outro quer que você faça. Só que a gente, quando consegue abrir os olhos para a importância da nossa vida, tudo fica mais fácil, né? Então é abrir os olhos para a nossa realidade, trazer o momento presente para cá. O que me ajuda e o que eu nesses 15 anos venho fazendo é recitar Nam-myoho Renge-kyo diante desse Gohonzon de manhã e ter um propósito, que para mim, no meu caso, é o Kosen Rufu, né? Que faz com que a paz mundial, que é um pouco maior, que é como é que eu tô feliz, como é que eu sou feliz se a pessoa que está diante de mim está infeliz. Mas é aquela coisa, o caminho do meio. Quando eu entendi o caminho do meio, a gente faz o equilíbrio. Então eu não preciso deixar de tomar café, né? Eu passei 6 anos sem tomar bebida alcoólica, por exemplo. Por quê? Porque eu bebia muito. Eu fiz muitas terríveis coisas e eu estava entorpecida já naturalmente. E aí foi muito incrível que foram 6 anos onde eu olhava para mim e eu tomava um chá, tomava uma água, e eu parei também, já faz mais de 10 anos, eu parei com o refrigerante, que é péssimo, né? Então assim, para você equilibrar, só para você ter uma noção, para você equilibrar, por exemplo, eu tomo uma taça dessa de refrigerante, para eu equilibrar dentro do meu organismo, aquela taça, aquele refrigerante que eu tomei, eu preciso tomar 11 taças. Nossa. Né? Então a gente vai olhando isso e aí você fala assim, opa, taças de água, eu tenho que tomar água para equilibrar e não fazer mal. Então por que eu tenho que tomar um negócio que faz mal? Então você olha e aí para, você não sente mais a necessidade. Quando você percebe que o teu corpo fica melhor, exato, e aí você vê que a indústria da doença tá aí para você consumir remédio, para que você tenha um processo paliativo daquilo que você está sentindo, e que você acha que a diabetes ela só pode ser curada com o remédio, e aí tem algumas pessoas são muito incríveis, que elas lidam com a questão da alimentação, e isso que a Ayurveda me trouxe muito. Maravilhoso. É que a Ayurveda clássica não come a carne, eu como carne, e eu parei um tempo, não porque eu quisesse, mas assim, eu falo que eu vou ser vegetariano ou vegano e tal em outra existência, porque eu gosto. E outra, aí quando você vai eu tenho buscado muita ancestralidade, e quando você vai na alimentação ancestral, gente, é incrível. Por quê? Porque você não precisa comer muita coisa. É feira, como diz o Dr. Montesi, é feira proteína. Não, e feira e açougue. Feira e açougue. Feira e açougue. Proteína. Eu adoro o Montesi. Eu acho incrível. Principalmente no momento em que ele fala, né, que ele deixou de fazer cirurgia para ele explicar como você vive bem e como você tem saúde. Ele é uma figura. Eu fiz o curso dele, maravilhoso. Eu gosto muito dessa parte da alimentação, assim. Eu, na verdade, quando eu era adolescente, eu sofri muito de obesidade. Assim, era uma criança mais obesa, então eu sempre estava buscando dietas, sabe?
Então isso me fez buscar vários processos de alimentação. Então eu fui estudar Ayurveda, estudei com o Dr. Montesi, estudei também a alimentação mediterrânea, que eu também gosto bastante. Então eu acho que na verdade não é sobre dieta, mas sim sobre nutrição, né? Então aquilo que eu coloco pra dentro de mim, isso também não quer dizer que eu não como um chocolate, que eu não como uma pizza. E eu ia dizer isso pra você, eu já fui vegetariana por mais de 8 anos e depois eu fui vegana por 2 anos e eu entrei num processo muito difícil porque eu comecei a ficar antissocial, porque eu não conseguia comer nos lugares, eu tinha que levar minha comida quando eu saía para algum lugar, porque eu não comia a comida que tava lá. Então eu tinha muita dificuldade com isso e aí nos últimos anos que eu fiquei vegana, eu tive uma baixa muito grande de B12 e aí eu entendi que nem muito céu, nem muita terra. Eu precisaria realmente, né? E depois estudando o Dr. Bruno Montesi, hoje eu faço muita atividade física, então eu preciso muito de proteína, então eu como sim carne, ovo, frango, peixe, como tudo, e assim, e vou equilibrando, como uma pizza, eu evito o glúten, mas como quando, né, tô com vontade de comer. Então eu acho que é esse lugar, assim, desse equilíbrio, sabe? Então eu acho que assim, você foi falando tantas coisas legais que eu fui anotando aqui algumas coisas, porque primeiro que assim, eu acho que a gente poderia muito trazer para todo mundo de casa um episódio só falando sobre os 10 estados. Porque eu acho que isso vai dar uma base muito grande, tanto pra mim quanto pra todo mundo de casa, né, gente? Pra gente poder olhar pra esses 10 estados com amorosidade e entender que nós somos seres humanos e que nós podemos colocar um passinho de cada vez e durante o nosso ano inteiro, poxa, vai dar 10 episódios, Ali. Durante o ano inteiro a gente vai se preparando, vai se olhando a nossa saúde, você vai trazendo os 10 estados, eu vou trazendo pra você aí de casa sobre os 9 pilares da saúde, que tá tudo integrado. É cuidar da mente, do movimento, da respiração, do sono, da alimentação, do ecossistema, e a gente vai nutrindo este lugar, assim, eu acho que vai ser muito legal esse planejamento pro ano de 2026, fantástico, né? E aí você aí de casa vai conseguir equilibrar corpo, mente e espírito, a trindade, sabe? A gente olhar pra tudo isso, porque aí a gente vai olhar, poxa, o que eu posso fazer nesses 10 estados e de repente colocar um yoga, de repente a gente pode ensinar um mantra também para todo mundo fazer em casa. E aí outra coisa muito legal é como descobrir o propósito, né? Porque às vezes teve uma época da minha vida que eu ensinava as pessoas a se conectar com o propósito. E aí por quê? Porque assim, o propósito pode estar simplesmente em levantar e dizer para você, hoje eu vou ser feliz. Hoje eu vou ser feliz e eu vou fazer o outro feliz também, né? Então, assim, às vezes a gente fica na busca desse propósito, né? Ai, não, o que é o propósito? Onde ele tá, né? E às vezes ele só tá em você levantar e dizer, hoje eu vou fazer melhor. Hoje eu vou comer melhor, hoje eu vou me exercitar, hoje eu vou cuidar do meu corpo, hoje eu vou cuidar da minha mente, né? Pode ter um propósito muito maior de vou cuidar do outro, vou cuidar da terra, pode ter, mas eu acho assim, sabe, Ali, no meu sentir assim, que a gente pode começar com esse propósito bem pequenininho, que ele é bem grande, que é cuidar da nossa vida, né? Que é cuidar desse templo sagrado, porque isso daqui reflete o nosso espírito. Então não tem como a gente alcançar a presença, e por isso que ela é uma prática constante e diária, e ela faz parte da minha vida, porque quando eu vou ver, eu estou perdida. Eu não estou na minha presença, sendo professora de yoga, fazendo atividade física, comendo bem. Então, assim, não adianta, é constante, é diário, é uma coisa assim que a gente vai ter que fazer todo mundo junto. E eu acho que tudo isso, que nem você falou, esse programa é pra gente assistir e reassistir. Né? Não, eu fico imaginando, porque o que acontece? Dentro da nossa prática, chegou umas pessoas que têm conversado, aí a Mari viu um barulhinho assim e falou, não vai dar esse barulho, Adriano, vai lá, tira isso. Aqui é assim, gente, que é ao vivo. É isso mesmo. O legal daqui é isso, né? A gente vive, a gente tá aqui passando pra vocês o que a gente vive. E sabe o que eu acho muito legal? Até pra trazer, porque assim, a gente tá estruturando, né, todo um projeto da Ali, porque ela tem muitos projetos lindos, sabe? E um dos projetos dela é essa pousada, que é linda, que é maravilhosa, que as pessoas convivem aqui, porque na verdade não é só uma pousada, é a casa dela, né? E então a gente tá muito nesse lugar de convidar vocês mesmo pra vir pra casa da Ali, porque é isso,
isso, né? Então vai chegando gente, né? Vai conversando e a ideia é essa, de aproveitar o momento presente, porque aqui é muito lindo, né, Ali? Ai, é muito lindo, a gente faz o nosso melhor e a gente busca todos os dias fazer algo melhor. E é dentro desse movimento que a gente fala assim, não importa que seja pouco, o importante é que neste momento a gente possa avançar, mesmo que pouco, a cada dia que a gente possa dar mais um passo, né? Tem várias orientações, né? O Daisaku Ikeda, ele nos traz muito essa questão. Quem é Daisaku Ikeda? Daisaku Ikeda é uma pessoa muito fantástica, é o meu mestre, né? O Daisaku Ikeda foi até o ano passado, antes dele falecer, considerado um dos maiores pacifistas vivos da atualidade. Que legal. E ele tem uma quantidade de livros infinita, e eu tava pensando que a partir do próximo episódio a gente vai começar a trazer livro. Ah, que legal. Tá, então eu vou trazer um livro, você traz um e tal, e a gente vai mostrar pra vocês. Que legal. Por quê? Porque foi a pessoa que me inspirou a ler, a estudar. E ele me inspira todos os dias a levantar. Por quê? Porque quando eu lidava muito, acho que teve algum momento que eu falei, mas eu gosto muito de falar disso, que é o caminho do meio. Né? Eu sempre dediquei a minha vida a todos, por conta de todas as coisas que eu passei, que a gente falou, não sei o quê, então era tudo para todo mundo lá e tal, eu me doava pro outro e eu me deixava sempre, eu não servia para nada, eu não podia fazer coisas para mim, porque eu tinha sempre que agradar o outro, fazer o outro, e aí eu sempre me frustrava, eu sempre estava triste, eu sempre... mas rapidamente eu já... Não, estou ótima, porque, né, eu sempre prezando aquela coisa né, que todo mundo fala, a felicidade tóxica até, né? Mas quando eu caí no fundo do poço e que eu não queria mais viver... E que eu comecei a perceber que eu tinha que olhar para mim, foi o Daisaku Ikeda, com essa frase que me trouxe a questão... Cuidar só de si é egoísmo. E eu dizia, não sou egoísta, não vou cuidar de mim, porque isso aí é um egoísmo. Não, aí ele vira e fala, cuidar só de si é egoísmo. Mas cuidar só do outro é hipocrisia. Olha, que lindo. Acho que a gente pode já encerrar, né, o Chá da Saúde e o Chacoalho hoje, né, com essa observação para o nosso próximo ano. Não entrar com essa hipocrisia, mas cuidar, né, de si. E é o que a gente quer trazer aí para vocês no próximo ano. A gente vai cuidar da gente, trazendo esse lugar de conhecimento, né, de trazer esses 10 estados, de trazer os livros, porque eu sinto que é pra gente. Né? Porque eu sinto esse lugar, assim, vamos ficar na presença, né, Ali? Porque tem muita coisa linda pra gente fazer nesse próximo ano. Sim. Tem muita coisa linda pra gente passar pra galera aí de casa. Então... A gente tá fazendo uma programação toda pro ano, para as pessoas virem pra cá, né? Pra gente estar junto, vivenciando. E viver a arte de amar a vida, é isso. É isso, que bom que a gente tá junto, que a gente tá encerrando esse ano e começando aí 2026 com esses projetos lindos. Eu tenho certeza que é sucesso. Com certeza, é isso aí. A gente tá fazendo isso porque a gente acredita que compartilhar é uma das opções e uma das formas com que a gente tem para fazer com que o nosso propósito, né, seja cumprido. Amém. É isso aí. É isso muita gratidão. Muita gratidão. Feliz 2026! Feliz 2026! Namyo Renge-kyo, Namyo Renge-kyo, Namyo Renge-kyo. Tchau, gente. Tchau.